O Evangelho de Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, nós encontramos o relato do evangelista a respeito de um episódio que ocorreu com o nosso Senhor Jesus, quando ele estava então na região noroeste da Palestina, e ele se encontrava na cidade de Tiro e Sidom, uma cidade muito importante, politicamente falando, era a sede do governador, Pôncio Pilatos, era a região de maior efervescência das guarnições do exército romano, e obviamente a concentração de pessoas gentílicas naquela cidade era muito grande. A cidade em si já era uma cidade onde muitos gentios moravam já da própria região. Com a concentração, tendo ali um quartel-general, uma base militar romana, obviamente a quantidade de gentios era muito maior. E o Senhor Jesus, ele foi estrategicamente para aquele lugar. Nós vemos por vezes nos evangelhos o Senhor Jesus procurando um lugar para descansar, para que ele pudesse, enquanto verdadeiro homem, ter algum momento de repouso. Por vezes ele fez com que as madrugadas ele fosse aos montes para orar e descansar. Às vezes ele com seus discípulos atravessava o mar da Galileia para que ele pudesse tirar um cochilo durante a travessia ali no barco. E agora nós encontramos novamente o relato de que ele estava procurando um lugar para descansar. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24 ao verso 30, diz-nos assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, ou melhor, ela era alguém de língua grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. É importante nós observarmos que o ministério do Senhor Jesus, tanto no que se refere às curas, os milagres, como multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, o acalmar a tempestade, a expulsão de demônios, todos esses atos sobrenaturais ou extraordinários, melhor falar extraordinários, eram atos que apontavam para a sua divindade. O ato não era um feito em si. Ele não deveria ser olhado, o milagre, como um feito em si, mas era como um indicador da sua divindade. Por exemplo, quando nós lemos lá em João capítulo 9, e Jesus e os discípulos encontram um cego de nascença, e não somente corrigindo uma mentalidade errada dos discípulos, que inclusive foi ressuscitada essa heresia com o pessoal do movimento Batalha Espiritual e maldição hereditária, de que pessoas herdam maldições dos seus antepassados. E havia esta crença que já havia sido proibida no Antigo Testamento pelo profeta Jeremias, Ezequiel. E agora Deus novamente em Jesus, ele reprova essa crença de que a maldição recaía do pecado dos pais ou dos antepassados, recaía sobre os descendentes, e por causa disso eles teriam doenças ou deficiências, E observe que Jesus aqui em João 9, ele diz, respondendo aos discípulos, no verso 2, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E obviamente, quem é que realiza o milagre? Jesus.
e com isso ele estava mostrando que as obras de Deus se faziam por meio dele, logo ele era Deus, era o poder de Deus, ele era Deus coigual ao Pai. Então o motivo dos milagres não são um fim em si mesmo, mas um indicador da divindade, da autoridade, do messianismo de Cristo Jesus, o prometido Salvador. Aqui nós encontramos Jesus dentro do contexto histórico. O Senhor Jesus, então, ele procura isolar-se da multidão, daquelas pessoas que estavam o tempo todo pedindo que ele realizasse milagres, curas, libertações e assim por diante. E o Senhor Jesus então vai para uma região em que os judeus não gostavam de ir. É interessante você observar que por que Jesus vai para Tiro, Sidom, para a região de Tiro, para aquela região de língua grega? Porque era uma região em que judeus não gostavam de ir para lá. Eles consideravam como sendo uma região profana, ímpia, e ainda mais por ser ali a base militar do Império Romano. Então era um lugar de maior desprezo pelos judeus. Jesus então viu nisso a oportunidade de ter um descanso. E é por isso que no verso 24 ele diz, o evangelista diz: levantando-se partiu dali para as terras de Sidom, de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Por um motivo muito simples, ele queria descansar, ele queria privacidade, ele queria ter um momento em que ele pudesse renovar o vigor físico. No entanto, não pôde ocultar-se. Esse é o relato, essa é a informação que Marcos nos dá. E para que nós precisamos pensar nisso aqui? Por que nós vamos analisar esse texto? Para lembrar que as misericórdias de Deus estão sempre alcançando de uma forma extraordinária, mesmo aqueles que nós não vemos nenhuma possibilidade de serem abençoados. Deus, ele abençoa quem ele quer. Deus, ele age com misericórdia com quem ele quer. Deus, ele abençoa, ele resgata, ele transforma, ele redime, ele liberta, ele dá vida a quem ele quer. E é isso que nós precisamos atentar. Quando nós olhamos o verso 25, então, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, possivelmente fosse uma criança pequena, filhinha, no sentido de 2, 3 anos, uma criança bem pequena, uma criança ainda bem ingênua no seu tamanho, e tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. A primeira coisa que a gente observa nessa mulher é que ela não olha para Jesus e não procura Jesus apenas como sendo uma opção, mas como sendo a opção, como sendo a solução para a grande dificuldade da sua vida. Imagine só você olhar para os seus filhos ou para o seu filho, e uma criança de 2, 3, 4 anos, e ela contorcendo, revolvendo-se, rolando, caindo, se jogando no chão, endemoniada. Deve ser uma cena terrível para um pai, para uma mãe, deve ser um momento de profunda angústia, desconforto, de desespero para uma mãe não poder e para um pai não poder fazer nada. Esse é o momento que nós percebemos no seu sentido mais bruto e real a nossa incapacidade, a nossa limitação, a nossa impotência em poder cuidar dos nossos filhos. Mas observe que do verso 28, a descrição dessa mulher era: esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Em outras palavras, ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não era alguém a quem estavam as promessas de Deus da antiga aliança sobre ela. Ela não vivia uma aliança com Deus. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia a lei de Moisés. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. E aqui há algo muito importante. A misericórdia, ela é algo que precisa ser compartilhada, ela precisa ser contada. Pessoas, quando estão sofrendo, nós devemos dizer para elas: eu sei quem pode agir com misericórdia, eu sei quem pode abençoar essa situação, eu sei quem tem poder para resolver, para transformar, para solucionar, para trazer vida, eu sei. E é por isso que nós precisamos falar. E essa mulher ouviu. O texto é muito claro, ouviu falar de Jesus, e ela era grega, e apesar dela saber que Jesus, como judeu,
E aí, pensando apenas no aspecto étnico, cultural, ela não sabia quem era Jesus, ela não conhecia a teologia, a doutrina de Jesus, ela não sabia como seria recebida por Jesus, mas uma coisa, ela estava determinada a ir e poder solucionar a sua situação. E ela então vai, porque ela tinha uma filha que era possuída de demônio. Mas observe o verso 27, o texto diz que Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Imagine só, você vai até alguém que você sabe que pode lhe ajudar, e essa pessoa, ela diz que ela não é bom, não é a melhor opção ajudar você, porque existem outras pessoas que precisam ser ajudadas primeiro, que o seu caso não é tão importante, que o seu caso não tem prioridade, e ainda você é chamado de cachorrinho. E é algo muito desagradável, porque hoje, quando nós falamos cachorrinhos, a nossa cultura ocidental, a nossa cultura brasileira valoriza cachorros. Então nós temos várias raças, vários modelos, tamanhos, cores, cachorros de colo, e as pessoas amam cachorros, as pessoas pagam caro por cachorro. Mas nós devemos lembrar que na cultura judia, na cultura do primeiro século, cachorro era algo repugnante, era algo nojento, era algo desprezível, não era uma expressão de elogio chamar alguém. Hoje também não. Quando a gente chama alguém hoje, quando alguém chama outra pessoa de cachorro, certamente não é um elogio, mas naquele período, no primeiro século, nos dias de Jesus, no contexto em que ele vivia, chamar alguém de cão, de cachorro, era algo profundamente ofensivo. E o Senhor Jesus, aqui, ele olha para aquela mulher e ela angustiada, e ela com a sua filha endemoniada em casa, contorcendo e jogando-se, e ela chega em Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma filha pequenina e ela está possuída de demônio. E a resposta de Jesus é: você não é a minha prioridade, e eu não posso tirar da minha prioridade para dar para você. Porque eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas a resposta dessa mulher, em vez dela sair dali ofendida, em vez dela sair dali relutante, em vez dela sair dali praguejando o Senhor Jesus diante de uma palavra, inclusive tão ofensiva como foi a resposta do Senhor Jesus, indelicada até mesmo, observe que ela, porém, verso 28, e respondeu: sim, Senhor. Observe que ela continua se submetendo a Cristo. Ela continua perseverando, se humilhando diante de Cristo. Ela diz: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Observe que essa mulher, ela não desiste. Ela não olha para Jesus como sendo alguém arrogante, como sendo alguém duro, alguém desprezível, como aconteceu, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando o Senhor Jesus, olhando para a multidão, que de fato andava atrás dele, somente para que pudessem ter o que comer, e o Senhor Jesus, quando os confrontou e revelou o ídolo do coração deles, o capítulo 6 de João, verso 66, Jesus diz: vocês vão atrás de mim porque eu dou o que comer para vocês. E a resposta daqueles homens diante de uma palavra verdadeira de Jesus foi: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Observe bem, aqueles homens estavam pela motivação errada seguindo Jesus. E aqueles homens estavam se admirando e querendo promover Jesus simplesmente porque ele fez milagres. E quando Jesus confrontou eles com a motivação pecaminosa do coração deles, eles se escandalizaram, se sentiram ofendidos e desprezaram Jesus, deixando de segui-lo. Mas observe que esta mulher, aqui no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, ela, apesar de ouvir que ela não era a prioridade do Senhor Jesus naquele momento,
e que o milagre, o poder de Cristo não tinha sido destinado primeiramente para os gentios, mas para os judeus, mas nós devemos lembrar que Deus que decreta todas as coisas e que traz a manifestação da sua graça aos seus eleitos, tinha algo preparado para aquela mulher. E aquela mulher agora, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aqui nós devemos pontuar algo importante. Mesmo que sejam migalhas que o Senhor Jesus nos dê, diante de todo o conflito, diante de todo o sofrimento, diante de todas as dificuldades que nós temos nessa presente vida, ainda assim é muito melhor do que qualquer banquete preparado no inferno. E aí nós precisamos lembrar aqui que o Senhor Jesus, ele disse, por causa desta palavra, a reação dessa mulher em se humilhar, a reação dessa mulher em persistir, a reação dessa mulher em submeter, a reação dessa mulher em confiar, fez com que ela recebesse. Mas observe que isso não é mérito, foi resultado de uma fé que Deus produziu nela. O texto de Marcos 7 não fala da fé, fala por causa desta palavra. Todavia, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, o Senhor Jesus, o evangelista Mateus, ele registra aqui assim, verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mas nós devemos lembrar que fé é um dom de Deus. A fé não é algo que aquela mulher pagã, ignorante do evangelho, desconhecedora da palavra de Deus, poderia ter. Fé não é um atributo humano. Fé é dom de Deus, e a fé ela vem pela palavra de Deus. E diante daquele que é o verbo encarnado, de quem ela havia ouvido, de quem ela agora estava vendo e de quem ela agora estava ouvindo pessoalmente, o Espírito Santo pôde produzir nela fé. Então observe que todos os atos daquela mulher não foram virtudes e atributos dela, mas foram resultados, foram frutos de uma fé operante, que levou ela a submeter, a reconhecer, a persistir e a confiar em Cristo Jesus. E em todo momento nós vemos o Senhor Jesus sendo misericordioso. E aqui nós apontamos para algo mais interessante ainda, que é o fato de que a misericórdia de Deus às vezes vem com ternura, mas às vezes a misericórdia de Deus vem com a sua vara. A misericórdia de Deus vem por vezes com doçura, e às vezes Deus nos é misericordioso conosco, sim, mas Ele age com dureza, com firmeza conosco, para nos fortalecer na sua graça. Foi o caso, foi a experiência dessa mulher. E quando nós então vemos o texto dizendo: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus não precisou repreender o demônio, Jesus não precisou chamar o demônio pelo nome, Jesus não precisou ir lá na casa daquela mulher e impor as mãos, Jesus não precisou fazer nada que fosse um teatro, como por vezes se faz em algumas igrejas. Jesus simplesmente prometeu algo para aquela mulher, e a bênção que Deus tinha preparado para ela alcançou a vida da sua filha. Deus, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E por isso que nós podemos concluir aqui o nosso estudo, que a misericórdia de Cristo, ela se estende a todos aqueles a quem o Pai escolheu. E aquela mulher foi para Jesus, não porque simplesmente ela tinha admiração por Jesus ou qualquer outro motivo poderoso, né? Nós devemos lembrar que o fato daquela mulher ir até Jesus foi simplesmente pelo fato de que, conforme João 6, verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum
o lançarei fora. Porque eu desci do Pai não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Independentemente se ele é judeu, independentemente se ele é um cirofenício, independentemente se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, todo aquele que for ao Filho, todo aquele que procurar o Filho, buscar o Filho, terá e crer nele, terá a vida eterna. Mas o Senhor Jesus diz que aqueles que vão ao Filho não vão pelas suas obras, pelos seus méritos, mas irão porque o Pai leva, o Pai conduz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deus é quem escolhe com quem Ele quer ser misericordioso. Deus escolhe a porção da sua misericórdia. Deus decide o modo como ser misericordioso e o tempo dele ser misericordioso. Cabe a nós apenas depender dele. Eu não acredito. Ué, não sabia?